Como vota o conselheiro Luciano Frota? Senhor presidente, sem me alongar, porque eu já me manifestei da outra vez, eu quero cumprimentar o conselheiro Márcio Schiffer pelo voto, muito bem fundamentado, assim, tecnicamente, a meu juízo, impecável. Dizer que eu respeito profundamente o presidente do TJ de São Paulo e sei das dificuldades que evidentemente, um tribunal daquele tamanho enfrenta, compreendo as preocupações dele, mas a resolução 85 do CNJ não permite outra saída que não seja, de fato, a improcedência do pedido. Então, com essas considerações, aliadas que eu já tinha, eu estou acompanhando integralmente o voto do relator. Como vota a conselheira Maria Cristiana Zilova? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Também com o relator. Conselheiro Arnaldo Rossepian. Senhor presidente, começo cumprimentando o conselheiro Márcio Schiffer pelo trabalho de fôlego que Sua Excelência realizou na avaliação dessa demanda tão cara para o Tribunal de Justiça de São Paulo, e digo, senhor presidente, sem medo de errar, cara para o jurisdicionado paulista e para os demais personagens do sistema de justiça. De fato, é um voto robusto, um voto que traz questões técnicas que eu não tenho conhecimento técnico para sequer cuidar delas, e Sua Excelência, o magistrado Márcio Schiffer, conselheiro, foi a fundo com a assessoria desse Conselho Nacional de Justiça e com a assessoria do seu gabinete. Estou convencido absolutamente que o desembargador Calças, quando trouxe esta proposta ao Conselho Nacional de Justiça, a preocupação dele era muito maior do que os interesses do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas os interesses de o jurisdicionado paulista. Como bem destacou naquela oportunidade, quando da sessão anterior que cuidamos desse procedimento, o presidente deixou claro o quanto hoje o sistema adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é deficitário e traz dificuldades para o exercício da jurisdição de forma célere, que é o interesse do jurisdicionado paulista. O conselheiro Márcio Schiffer destaca no seu voto as limitações hoje que contaminam o nosso PJE. Compreendo os argumentos de Sua Excelência no sentido de que não é possível que ignoremos nós a resolução aprovada por esse Conselho e que cabe a nós guardá-la de forma que, se sofrer mudanças, sofra mudanças após consenso deste colegiado ou por decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Não há outra forma que não essas duas. O que me acalenta aqui, no diagnóstico final do voto do eminente conselheiro Márcio Schiffer, é a necessidade de que haja um acompanhamento e um trabalho in loco no Tribunal de Justiça de São Paulo, se verificando as dificuldades que aquela corte hoje vivencia e estabelecer alguma solução que contemple, em rápido espaço de tempo, as necessidades do povo paulista e daquela Corte de Justiça. Entendo a improcedência nos termos propostos como não o fechamento de uma porta para que se procure trazer o PJE com as implementações absolutamente necessárias para contemplar aquilo que o Tribunal de Justiça enxerga e vive a angústia frente às demandas que recebe, não só da advocacia, como do meu Ministério Público e da Defensoria Pública do meu Estado, que fui instado eu, na semana passada, por essas duas instituições, no sentido de que qual seria o encaminhamento que pudéssemos dar, buscando o melhor funcionamento da tecnologia da informação que hoje o Poder Judiciário de São Paulo apresenta. Então, compreendo o voto, entendo que, nesta quadra, não é possível avançarmos além daquilo que o conselheiro Márcio Schiffer traz à colação desta Corte, que submete ao escrutínio de todos nós, mas quero entender que a parte final, da parte dos encaminhamentos, estes sim poderão trazer verdadeiramente alguma solução para o exercício da jurisdição de forma mais satisfatória no meu Estado, no que diz respeito à celeridade e ao funcionamento daquele sistema.
com essas observações, que julgo absolutamente pertinentes, não tenho outra compreensão que não acompanhar o voto de Sua Excelência. Agradeço, conselheiro Arnaldo. Como voto, conselheiro Valdetário Andrade Monteiro. Senhor presidente, louvar o brilhante voto do conselheiro Márcio Schiffer, louvar também o esforço do Tribunal de Justiça de São Paulo em tentar melhorar a justiça paulista e brasileira. Creio que o mecanismo utilizado, e o voto é longo e traz questões complexas, mas que nós podemos compreender como operadores do direito e vindo da advocacia, é que nós temos uma enorme dificuldade para 1 milhão de advogados que é conviver com EPROC, EDOC, ESAGE, PROJUDE, PJE, ESTF, ESTJ, SAGE, ou seja, uma multiplicidade de sistemas para alguém que se formou em direito. Então, andou bem o CNJ quando há tempos consolidou o entendimento de um sistema único, que se mensure se atualmente sistemas já em andamento estão melhores e possamos substituir o PJE ao longo do tempo, e a advocacia tem louvado muito. Eu e o conselheiro André Godinho participamos de um colégio de presidentes há poucos dias e foi muito louvado o EPROC. Mas isso há de ser feito pensando no jurisdicionado, na prestação jurisdicional. Eu louvo a atitude do presidente Calças em tentar encontrar uma solução, mas creio que a solução passa pelo Conselho Nacional de Justiça, por uma política nacional de planejamento, de progressão e de crescimento e desenvolvimento do Poder Judiciário. Dessa forma, acompanho integralmente o voto do conselheiro Márcio Schiffer. Agradeço. Como vota o conselheiro André Godinho. Acompanho o voto do relator, senhor presidente, também parabenizando pelo judicioso e cuidadoso voto aqui apresentado. E, para não ser repetitivo em relação aos argumentos aqui lançados, relembro a sessão em que o presidente Calças aqui esteve, demonstrando um apreço e respeito por esse conselho, e a recíproca deste conselho acho que é a mesma, como aqui já dito, certo de que esse aprimoramento do PJE poderão muito contribuir, sofrer muitas contribuições do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agradeço, conselheiro André Godinho. Conselheira Maria Tereza Willy Gomes. Eminente presidente, eminentes conselheiros, eu disponibilizei um voto com algumas considerações que, na verdade, divergem apenas em parte em relação a tudo que foi dito pelo conselheiro Márcio, tendo que o voto dele é um voto que reflete muitas das discussões que tivemos na comissão de TI. Louvo também a preocupação do eminente presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo na busca da melhor solução, e faço aqui um breve registro aqui de algumas questões que entendo importantes consignar. Trata-se de procedimento de comissão em que se examina a possibilidade do Tribunal de São Paulo contratar transnacional de tecnologia para desenvolvimento de sistema. Vou fazer uma leitura rápida aqui, porque o voto na íntegra está disponibilizado. A discussão não é nova neste Conselho. Após a instituição do sistema PJE, inúmeros tribunais pleitearam a relativização da Resolução 185. Por exemplo, TJ São Paulo, TJ Sergipe, TJ Santa Catarina, TJ Mato Grosso do Sul, STJ, TRF da 5ª e TRF da 4ª. E aqui fiz constar o número dos processos. Recentemente foram distribuídos ao meu gabinete os pedidos de relativização formulados pelo TJ de Rondônia e STM. No primeiro, no qual TJ Rondônia pleiteia a possibilidade de aquisição do sistema SAGE, consignei previamente o envio dos autos ao DTI para melhor instrução, que de fato inexistem hipóteses ou requisitos pré-definidos pela Resolução 185 para a relativização das regras previstas na resolução do CNJ. Desconhece-se também as metas e os indicadores estratégicos e as normas regulamentadoras do sistema aprovados pela Comissão de TI do CNJ, especificando a arquitetura do sistema, os seus módulos e funcionalidades nos termos dos artigos 31, 32 e 39 da Resolução 185. E aqui, então, faço menção a esses artigos. Uma consulta aos sítios PJE, Wiki, Index, onde estão indexadas as informações, ratifica essa impressão. A par disso, e pelo fato de a decisão de relativização do PJE ser do plenário,
solicitei em 26 de setembro de 2018 a elucidação e manifestação do DTI sobre os seguintes pontos: a existência ou não das falhas identificadas e reportadas em PCAs de minha relatoria por outros tribunais no uso do sistema PJE, elaboração de quadro comparativo sobre análise promovida pelo TJ de Rondônia acerca dos requisitos funcionais, não funcionais e do custo da implantação do sistema, elaboração de quadro comparativo e exame de avaliação dos requisitos funcionais não funcionais elaborada pelo TJ Paraná e TRF da 4ª Região, acerca dos sistemas ProJude e PROC em confrontação com o PJE 2.0, em que pese integrar a comissão de TI do CNJ e assinalar prazo ao departamento, não obtive resposta ou emissão de qualquer consideração até a presente data. Assim, parece-me que, em reforço à compreensão que faço da política definida pelo CNJ, em consonância com a Lei 11.419, em especial o disposto no artigo 18, que autoriza a regulamentação pelos órgãos do Poder Judiciário, a intenção do plenário do CNJ, desde a edição da Resolução CNJ 185/2013, a partir do que dispõe os artigos 34, 44 e 45, foi a de permitir que tribunais com sistemas públicos viáveis que interagissem com os sistemas informatizados dos órgãos do Poder Judiciário pudessem continuar a utilizá-los, como é o caso do EPROC e ProJude, sem prejuízo de futura integração com o PJE. Noutros termos, a utilização de sistema diverso do PJE somente seria admitida caso compatibilizado com os pressupostos de finalidade da resolução CNJ 185, dada a necessidade de uma solução eficiente para o Poder Judiciário, gratuita para os tribunais e divisora de águas para a prestação jurisdicional que, a propósito, carecia de ferramenta tecnológica capaz de aprimorar a qualidade dos serviços, emplacar o processo judicial eletrônico, simplificar a atividade da administração da justiça e unir os tribunais, interoperabilidade em face do gigantesco contingente de usuários do Poder Judiciário, que conta com 92 tribunais, cerca de 18 mil magistrados, 240 mil servidores, 13 mil membros do Ministério Público, 6 mil defensores públicos e 1.100.000 advogados. Uma leitura dos considerandos de todos os capítulos e seções da multicitada norma nos leva à compreensão de que a instituição do sistema PJE, salvo melhor juízo, com a devida vênia àqueles que possam entender de outra maneira, teve por escopo assegurar a tramitação dos autos em meio eletrônico, celeridade, efetividade na prestação jurisdicional, racionalização de recursos, utilização da tecnologia para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ampliação do acesso à justiça, atuação estratégica do CNJ, alinhamento dos tribunais às diretrizes do CNJ, a extração, reunião, proteção e confiabilidade dos dados e a política de interoperabilidade, vide diretriz materializada na resolução conjunta firmada entre o CNJ e o CNMP, que instituiu o MNI. Nessa ordem de ideias, parece-me desarrazoado impor aos tribunais única e exclusivamente a adoção do PJE como sistema obrigatório de processo eletrônico, dada a autonomia e a autogestão conferida aos órgãos do Judiciário pelo texto constitucional. Entretanto, certo é que esse autogoverno não lhes possibilita atuar de forma irrestrita ou à margem de política instituída pelo órgão que detém competência constitucional para exercer o controle de atuação administrativa e financeira e a coordenação do planejamento estratégico do Poder Judiciário, inclusive no que diz respeito à área de tecnologia, da informação e comunicação, o CNJ. Essa foi, afinal, a interpretação do plenário do Conselho Nacional de Justiça ao apreciar os pedidos de relativização do PJE listados no item 2 deste voto. No procedimento de competência de comissão, a título ilustrativo, acolheu-se parcialmente a pretensão de relativização do PJE, vindicada pelo TJ São Paulo, ao fundamento de que a finalidade precípua da implantação do processo eletrônico nos tribunais não se resume à adoção do PJE. Havendo alternativa que se apresente mais viável em determinada localidade, as regras das resoluções 185 devem ser relativizadas. Contudo, o tribunal não pode ser alijado da política judiciária delineada por este Conselho. Na esteira deste raciocínio, penso que a melhor interpretação da Resolução 185 que se faz, associada aos princípios que regem a atuação administrativa, dentre os quais se destacam a racionalização da utilização dos recursos orçamentários pelos órgãos do Poder Judiciário e a economicidade, é a de que a relativização da utilização do PJE como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais deve ficar condicionada ao atendimento de pelo menos os seguintes requisitos: utilização de sistema público que disponha de escalabilidade para instalação em diversos tribunais e variados ramos da justiça desenvolvido por tribunal,
admitida a sua evolução com contratação de fábrica de software mediante procedimento licitatório específico, aderente ao Modelo Nacional de Interoperabilidade, MNI, e ao Escritório Digital. E terceiro, autorizado pelo plenário do CNJ. Estabelecidas essas bases, penso que a contratação ansiada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo não preenche os pressupostos acima delineados. Primeiramente, porque não é um sistema público tal como o PJE, o PROJUDE e o EPROC. Segundo, porque não há nos autos demonstração ou comprovação quanto à impossibilidade de se utilizar tais sistemas, notadamente o EPROC, ou mesmo desenvolvê-los a partir do código-fonte ao invés de contratar software privado que sequer tem esse conhecimento de seu êxito. Nesse ponto, é digno de nota que na TC 008-903/2018-2, em que o Tribunal de Contas da União avalia a implementação e funcionamento da informatização dos processos judiciais, em especial o PJE, e sua contribuição na desburocratização do Poder Judiciário, as estruturas de governança, os ganhos de eficiência, bem como duplicidades, sobreposições e ou fragmentações, a informação de qualidade do software do sistema PJE a ensejar a escolha e a migração de alguns tribunais para o sistema EPROC. Essa informação, aliás, causa espanto para esta conselheira, não sei para os demais conselheiros. Nesse sentido, cite-se o resultado de pesquisa de satisfação levada a efeito pelo CJF acerca dos sistemas de processos na Justiça Federal. Mais de 10 mil respondentes, e aqui são vários gráficos, mostram o resultado da pesquisa de satisfação levada a efeito pelo Conselho da Justiça Federal, satisfação por sistema, e assim classificados. Em primeiro lugar, o EPROC, como o maior índice de satisfação, seguido do CRETA, Apollo, GEF Virtual, PJD, Júris, EJUR e PJE. Na sequência, minuciosamente, vários itens que foram avaliados em relação à facilidade de utilização, facilidade de localização de documentos, a melhora na produtividade da atividade do magistrado, transparência, melhora a qualidade da atividade judicial, permite trabalho remoto, enfim, permite várias adaptações e também facilita peticionamento à distância, oferece adequado suporte da equipe de TI e inúmeras outras situações que fazem, então, um comparativo. Como se pode observar, os resultados obtidos pelo Conselho da Justiça Federal, de certa forma, referendados pelo Conselho Nacional de Justiça, quando autorizou a utilização do sistema EPROC pelo TRF da 4ª Região, traduzem a proeminência do sistema EPROC em relação ao sistema PJE. Merece destaque a manifestação negativa relacionada à qualidade do software feita pelo CJF em seu provimento CJF-PRV 2017-0002, de 29 de junho de 2017, que aponta incontáveis problemas e dificuldades técnicas no PJE. Segundo o CJF, alguns dos problemas se revelam intransponíveis apesar do empenho da equipe responsável pelo seu desenvolvimento e implantação, criando óbices que dificultam e retardam a tramitação processual e a própria prestação jurisdicional. Conclui por essa razão que a manutenção e o aprimoramento do PJE demandam elevado dispêndio de tempo e investimento de recursos financeiros, a justificar a instalação e a utilização do EPROC na Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. Por essas razões, e por não verificar provas robustas ou indícios de economicidade ou superioridade extraordinária do sistema a ser desenvolvido pela Microsoft em relação ao sistema EPROC, por exemplo, já que o Tribunal insiste em suas informações de que o PJE não atende, não possui condições de assistir às peculiaridades do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, penso que duas circunstâncias devem ser avaliadas e cotejadas pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, para fins de definição quanto ao acolhimento ou inacolhimento do pedido de relativização feito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A primeira é exigir prova de conceito acompanhada e monitorada pela Comissão Permanente de Tecnologia da Informação do CNJ, a ser realizada no prazo de 60 dias, entre os sistemas públicos disponíveis com vistas a comparar e a identificar a melhor opção, as circunstâncias e especificidades locais, afastar as eventuais dúvidas,
testar e mensurar os resultados alcançados no projeto piloto e esclarecer definitivamente se as soluções disponíveis guardam pertinência e ensejam a revisão da política definida por esta Casa. A segunda, e não menos importante, é a de que o Conselho Nacional de Justiça deliberar neste ou em o Conselho Nacional de Justiça deliberar neste ou em procedimento específico a necessidade de aperfeiçoamento da Resolução 185 para nela incluir a possibilidade de tramitação do processo judicial eletrônico por meio dos sistemas PJE ou EPROC, em face da ampla utilização deste último pelos regionais e tribunais estaduais, dos dispêndios realizados pelos órgãos do Poder Judiciário desde a informação do processo judicial, Lei 11.419/2006, a qual é anterior à Resolução 185/2013, e, por conseguinte, ao PJE, e da interoperabilidade, integração, usabilidade e confiabilidade dos sistemas conquistados até aqui pelos órgãos de representação judicial do Estado, Ministério Público e OAB. Entendo também que a densa auditoria realizada pelo TCU em 2018, relatório TC 008-903/2018, constituída de 152 páginas, para responder a seguinte questão: a implementação e o funcionamento da informatização dos processos judiciais realizados pelos órgãos do Judiciário da União, a partir da edição da Resolução CNJ, estão de acordo com os princípios da economicidade pelo PJE. E me refiro aqui à questão de metas ou objetivos, vantagens e desvantagens de se adotar um sistema único, hão de ser ponderadas na implementação da política, o que implica, no caso do Poder Judiciário, a adoção de um sistema único por parte de todos os 92 tribunais e conselhos, o mesmo software, a mesma modelagem de dados, o mesmo modelo de arquitetura para a prática de atos processuais, o mesmo modelo de acompanhamento dos atos e a implementação de uma estrutura de governança centralizada. A estratégia, idem, implica uniformidade, racionalidade da utilização dos recursos e despreocupação com a compatibilidade das soluções de tecnologia da informação. A adoção de múltiplos sistemas, por sua vez, resulta na replicação dessa estrutura DTI, com a finalidade de desenvolver diferentes sistemas de software e o estabelecimento e a implementação de padrões para intercâmbio de informações. Nessa conjuntura, considerando que o EPROC, ao que tudo indica, possui essa formatação, estrutura e flexibilidade a atender à realidade dos tribunais e peculiaridade de cada ramo de justiça, importar a estrutura de governança local do EPROC para o PJE é medida que se impõe, dado o importante ganho para o Poder Judiciário brasileiro no sentido de evitar a duplicidade de sistemas e potencializar soluções de forma interativa. A definição obrigatória de metas e indicadores, que ainda falta ao PJE e que impede a accountability, está presente no EPROC. Não basta que as metas e indicadores sejam focados exclusivamente na entrega do produto, implantação do PJE nos tribunais, como hoje o são, sem mensurar a modificação dos problemas objeto de intervenção, com critérios objetivos de avaliação pela Comissão de Tecnologia da Informação, para avaliar celeridade, satisfação e economicidade. A qualidade do software é uma preocupação universal que não se restringe ao judiciário. A norma ISO/IEC 9126, que descreve um modelo de qualidade de produto de software, usabilidade, interoperabilidade, etc., estabelece duas partes, qualidade interna e qualidade externa, qualidade em uso. E sobre esse aspecto, o comparativo descrito no parágrafo 17 deste voto evidencia, ao meu ver, a superioridade do sistema EPROC em relação ao PJE. Isto posto, considerando a existência de 156 sistemas informatizados em uso pela Justiça no Brasil, dos quais se destacam o PJE, EPROC, CRETA, Apolo, são alguns do núcleo básico, e manifesto-me, primeiro, favoravelmente ao abandono do sistema atualmente utilizado pelo TJ São Paulo, SAGE, em homenagem ao princípio da economicidade.
B, pela cautela do CNJ na análise das especificidades do maior tribunal do país. C, pela realização de prova de conceito acompanhada e monitorada pela Comissão Permanente de Tecnologia da Informação do CNJ, a ser realizado no prazo de 60 dias entre os sistemas públicos disponíveis, com vistas a comparar e identificar a melhor solução às circunstâncias e especificidades locais. 2. Demonstrar que os sistemas públicos disponíveis, PJE e, em especial, o sistema EPROC, não atendem aos seus anseios, registrando-se por oportuno que o TJ Santa Catarina está em processo de migração, não sei se total ou parcial, do sistema SAGE para o EPROC. O TRF2 do Apolo para o EPROC e o STM pede a relativização da resolução 185 para utilização justamente do sistema EPROC. Acaso um dos sistemas públicos, PJE ou EPROC, de uso autorizado pelo CNJ, atender às demandas de São Paulo, é importante registrar que o TJ São Paulo poderá contratar fábrica de software para evoluir o sistema, mas em cima do que já existe, atendido o Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas da União, estudo denso que conta com mais de 532 folhas. É este meu encaminhamento, ministro. Na verdade, não diverge muito do voto proferido pelo conselheiro Márcio Schiffler. Ele apenas aponta que a necessidade do estudo de conceito em relação ao PJE e também em relação ao EPROC, porque os dois são sistemas públicos gratuitos e também porque o EPROC tem autorização deste plenário de relativização para que possa ser utilizado e tem sido usado. A minha manifestação é nesse sentido. Senhor presidente, Pois não. apenas um esclarecimento. Mas está sendo julgado improcedente o pedido. Porque o item 14 da manifestação da conselheira deixa claro no sentido de que não há pertinência no pedido Sim. formulado pelo tribunal. Sim. Então, eu queria avançar antes, se Vossa Excelência me permite. Me parece, a compreensão que tenho, é que os apontamentos da conselheira Maria Tereza, eles estão ali detalhando os encaminhamentos que o conselheiro Márcio Schiffler faz na parte final, porque ele determina que o Departamento de TI do CNJ se reúna com o Tribunal de Justiça e analise a situação, a peculiaridade daquele tribunal. Então, eu indago do conselheiro Márcio Schiffler se aquilo, de certo modo, contempla as providências, os estudos que seriam pertinentes para que o tribunal desenvolvesse junto com o CNJ. Essa observação do conselheiro Arnaldo é importante, senhor presidente, porque eu acredito que a conclusão do voto da conselheira Tereza, e eu também enfrentei esse problema, porque assim, tudo de um dia para o outro, né, Tereza? E nós, reunião, e atrás de reunião, e tem que ser e agora, né? Então isso pode causar esse problema. Mas eu acho que a conselheira Tereza, talvez, ela tenha esquecido, porque o ponto 14, como disse o conselheiro Arnaldo, o ponto 14 dela deixa claro que ela indefere o pleito de São Paulo. E isso não vai para o dispositivo, mas isso é um mero detalhe, vamos dizer assim. Mas há sim um detalhamento de encaminhamentos por parte da conselheira Tereza que não é exatamente coincidente. Eu vou tentar falar assim rapidamente e deixar bastante claro para os demais conselheiros, senhor presidente, que é o seguinte: a conselheira Tereza, que se debruça muito sobre essa matéria, se fez presente a todo momento, levantando argumentos de uma maneira muito percussiente. Ela faz uma proposta que é um pouco diversa. Por quê? Porque ela propõe, em síntese, que desde já o plenário autorize o uso, especialmente do EPROC, né? O uso de sistemas públicos, ou pelo menos o exame numa prova conceito, que a prova conceito também se acha incluída no meu voto. A conselheira Tereza tem razão, ela não diverge disso em relação ao meu voto.
Mas enquanto o meu voto, senhor presidente, traz basicamente 2 degraus, né? Num primeiro momento examina a pretensão do Tribunal de São Paulo, assim como a conselheira Tereza a nega, mas desde logo deflagra um reexame no sentido do aperfeiçoamento da política. Nesse reexame de aperfeiçoamento, várias preocupações que a conselheira Tereza expõe, evidentemente, serão incorporadas, elas estão incluídas. Mas a conselheira Tereza ela já se adianta, ela diz o seguinte, que dentro dos sistemas públicos, especialmente numa análise aqui que ela faz do sistema EPROC, ela propõe que desde logo em provas, né, ou em testes ou em exames, o plenário, vamos dizer assim, se sobreponha à norma da 185, né, se sobreponha a 185 e já de antemão, antes da revisão da 185, já permita para todos os tribunais, suponho que não só para o Tribunal de São Paulo, acredito, não é, conselheira Tereza, não só no caso do Tribunal de São Paulo, que essas propostas sejam também disponibilizadas aos demais tribunais do país. Me parece que haveria só essa distinção em termos dos encaminhamentos, né? Mas tanto nos fundamentos como nos encaminhamentos não há propriamente uma divergência. A minha anotação aqui é que o voto da conselheira é voto em parte divergente. Em parte, no que diz isso, respeito senhor aos presidente. encaminhamentos. É isso. Em parte, na verdade, em relação a esse teste de conceitos, a essa prova de conceitos, que a prova de conceitos fosse feita não apenas em relação ao EPROC, mas também, não somente em relação ao PJE, mas também em relação ao EPROC, que os dois, que são sistemas públicos, que são gratuitos, que eles pudessem ser avaliados nessa perspectiva e considerando também o entendimento do Conselho da Justiça Federal, CJF, que fez um estudo muito detalhado, ouvindo mais de 10 pessoas. Então, mais de quase 10 mil, 9 mil e tantas pessoas, quase 10 mil. Então, é nessa perspectiva. E em relação a autorizar o EPROC para todos os tribunais, aí eu acho que isso, eu tenho convergência em relação ao conselheiro Márcio. Acho que isso deve fazer parte de uma eventual revisão da estratégia a ser discutida nesses 90 dias. Quanto a isso, eu não tenho problema nenhum. Agora, eu acho que nesse momento, né, se houver por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo interesse em fazer uma prova de conceito em relação ao PJE, que também pudesse fazê-lo em relação ao EPROC. É nesse sentido. Conselheira, Mas acho que nós estamos... Você fazer uso da palavra. Senhor presidente, a regra deveria aguardar para votar, mas eu só vou fazer uma ponderação em relação a esse detalhe da pesquisa e, sobretudo, do EPROC. Toda iniciativa, ou toda, digamos assim, toda abordagem nesse sentido, entre o público e o privado, eu acho que talvez não esteja aí se eu vou pagar ou se vai ter gratuito. O centro está, eu fragilizo o PJE, porque a unicidade seria para potencializar e não dividir. Na realidade é isso, dar uma unidade para que haja um sistema que atenda a todos, um sistema ágil, um sistema dentro do conceito que está sendo imaginado. Mas toda vez que a gente propõe, eu estou trabalhando com um processo que foi eleito pela norma, tá? E a gente não alterou essa norma. A norma está aí vigente, foram um dos fundamentos trazido pelo Márcio, sobretudo no artigo 44. Aí, neste momento, eu lanço, a gente a norma não autoriza o pago, mas autoriza o outro público, eu acabo fragilizando e atrasando o desenvolvimento do PJE. Então, essa é só a minha observação. E com relação à pesquisa feita pelo CJF, evidentemente que é óbvio que vai ter a maior votação, porque era o sistema que estava mais adiantado em relação ao PJE. O Tribunal da Terceira Região, por exemplo, fez um contrapronto dessa pesquisa porque ele não tinha nem implementado nem o EPROC nem o PJE. Como é que o Tribunal da Terceira Região
fosse opinar sobre um sistema que ele não conhece. Então, opinou justamente quem conhecia o sistema. Então, precisa também atualizar esses dados para hoje a gente ter um parâmetro mais apurado, mais acurado em relação à escolha de um único sistema. Eu também acompanho o ministro, o conselheiro Márcio, sem incorporação da divergência apresentada pela ministra, pela conselheira Maria Tereza. O voto da conselheira Daldice deixou bem claro também um outro aspecto, senhor presidente, de que a minha proposta de rediscussão, de revisão, de aperfeiçoamento da política contempla justamente essa situação fática, embora a conselheira Tereza faça uma distinção. A situação de São Paulo é diferente porque temos aí uma pessoa jurídica de direito privado, uma empresa com diversas circunstâncias que foram analisadas no meu voto e no dela. Em relação aos sistemas públicos, a conselheira Tereza, agora respondida pela conselheira Daldice, vamos dizer assim, traça uma abertura de que haja uma rediscussão dos sistemas públicos. Há tribunais que estão usando outros sistemas que não o PJE, há tribunais que estão migrando de sistemas que não para o PJE, e na minha proposta isso tudo se encaixa dentro dessa rediscussão na comissão de uma revisão e de um aperfeiçoamento da política. Até porque, como eu disse no meu voto, a resolução está temporalmente esgotada. Essa resolução 185 previa, por exemplo, senhor presidente, que até 2018 todos os tribunais estariam utilizando o PJE, o que é algo, a realidade não se ajusta à norma. Então, de qualquer maneira, a resolução tem de ser revista, tem de ser reajustada, tem de ser aperfeiçoada. Então, essas preocupações que a conselheira Tereza traz e que foram rebatidas pela conselheira Daldice estão contempladas no meu voto dentro dessa abertura, dessa rediscussão, desse aperfeiçoamento que eu proponho a partir da comissão de TI. Agradeço. Como vota o conselheiro Henrique Ávila? Com o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro ministro Humberto Martins? Senhor presidente, eu ouvi o voto e quero parabenizar o eminente relator, um voto que eu considero lapidar. Ele atingiu e todos os pontos foram devidamente analisados pelo relator. Todos os aspectos de estudos que foram apresentados ao relator foram definidos no seu voto. E o relator, inclusive, quando concluiu pela improcedência do pedido formulado nos termos do TJ São Paulo, ele apresentou algumas, vamos assim admitir, propostas no sentido, inclusive, de encaminhamento como sugestão à Corregedoria Nacional de Justiça. Eu vou abrir um parênteses, antes de acompanhá-lo integralmente, e pedir venha e, ao mesmo tempo, parabenizar a divergência, mas não irei acompanhá-la. Mas, ao mesmo tempo, parabenizo porque o sistema adotado por este Conselho é o PJE. Então, é por isso, senhor presidente, que eu venho na linha que vem sendo adotada pelo Conselho Nacional de Justiça, sem desmerecer e, ao mesmo tempo, sem, se preocupar com os outros programas que são adotados em outros tribunais brasileiros. Mas o programa adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, e Vossa Excelência, inclusive, está aperfeiçoando a cada tempo, a cada hora, no momento certo, aperfeiçoamento PJE. Está saindo daquele carro que dizia que era um ômega para a Ferrari. Se era um pouquinho lento, está ficando mais rápido. Então, evidentemente, está acompanhando a modernidade, a otimização e o processo do PJE, evidentemente, também será um dos melhores. Com relação à preocupação do relator no tocante à corregedoria, eu quero deixar claro, conselheiro Márcio, que já realizamos nas inspeções com relação à verificação
de procedimentos e medidas de segurança da informação. Nós já fazemos nas inspeções, inclusive levamos servidores da TI. E quero aqui aproveitar para parabenizar e agradecer à presidência, ao ministro Toffoli, porque cedeu no sentido que eu trouxesse também pessoas para a corregedoria no campo da TI. E eu trouxe também alguns técnicos, os melhores técnicos da TI do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, quando eu era o vice-presidente da TI, os melhores técnicos, evidentemente, com a nova equipe do João Noronha, ele escolheu sua equipe e eu era da equipe formada pela ministra Laurita, então os melhores, que eu entendia também, eu pedi, inclusive, a Vossa Excelência, que eu falei com a DEMEC e a TI, inclusive, para servir, Vossa Excelência sempre solícito no sentido do melhor, da melhor qualidade para a corregedoria, inclusive com relação a servidores, com relação à equipe, com relação ao trabalho, com relação às inspeções, tem dado total e integral apoio à corregedoria. Quero até de público aqui agradecer para os conselheiros. E dizer que nós estamos acompanhando, conselheiro Márcio, essas inspeções nós levamos técnico da UTI. O menos possível, o menor custo e a melhor qualidade. Esses técnicos nos passam as informações. Depois de aprovado o relatório pelo colegiado, haverá determinações da área de TI e autuamos no pedido de providências e acompanhamos o cumprimento das determinações que são feitas junto aos tribunais inspecionados. Agora posso, no relatório está, logo após essas inspeções dessas informações, também, se necessário, passar imediatamente os senhores conselheiros. Mas estamos atentos, feito escoteiro, e alerta com relação ao cumprimento dessas determinações. E seguindo a orientação da Casa, nós estamos atentos para que seja feito o melhor programa do PJE, com a devida fiscalização e acompanhamento. E as pequenas falhas estão sendo aprimoradas e aperfeiçoadas. Então, por isso, acompanho integralmente e agradeço as observações necessárias, que, no meu sentir, servem de estímulo e, ao mesmo tempo, de propostas positivas para a Corregedoria Nacional. Parabenizo Vossa Excelência e acompanho. Agradeço, ministro conselheiro. Talvez eu peço novamente perdão pelo assodamento do voto. Talvez eu não tenha deixado claro. A minha observação em relação à corregedoria não é de falta da corregedoria. Não, eu clamei num sentido de o CNJ se entregar com maior comprometimento a essa área e que isso necessariamente passará também pela corregedoria em função da sua atuação, da amplitude da sua atuação. Foi só essa pontuação. Não foi num sentido negativo, pelo contrário, foi num sentido positivo. Corregedoria e CNJ é um trabalho único. É um trabalho em perfeita sintonia, pela melhor qualidade com relação ao PJE. Só isso. Presidente, se o senhor me permite, só Pois não. e apenas um esclarecimento. Talvez, de fato, eu tenha antecipado essa perspectiva, essa possibilidade de se fazer uma prova de conceito em relação a PJE e EPROC, mas o fiz porque o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo inúmeras vezes disse que o PJE não atendia a sua demanda. Então, eu pensei numa outra opção, que é uma opção que, inclusive, vem sendo utilizado com pedido de relativização pelo próprio STJ. O CJF já definiu e o STJ também fez pedido de relativização. Então, é nessa esteira que, talvez antecipando um pouco, conselheiro Márcio, e acho que nós vamos chegar no mesmo resultado, porque ele também, já pediu um prazo aí de 90 dias para que se reveja a estratégia. Acho que lá no final nós vamos chegar no mesmo ponto, eu acredito. Mas, querendo ganhar um pouco de tempo, e uma vez que o TJ de São Paulo, em relação ao PJE, encontra dificuldades, eu acho que ele poderia também fazer uma prova de conceito em relação ao outro sistema público gratuito para mostrar se ele serve ou não e por quê. Era só uma otimização de tempo, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, Agradeço. mais um esclarecimento, rapidamente. Eu vou insistir num aspecto do conselheiro Márcio. Quer me parecer que, primeiro, que o Tribunal de Justiça não se manifestou por nenhum outro sistema que não esta proposta que foi ofertada e que, sem dúvida nenhuma, parece a proposta que mais poderia contemplar as necessidades daquele Estado.
Vencida essa hipótese, esta etapa, e pelos todos os argumentos aqui já foram colocados, há que se verificar junto ao tribunal se o EPROC realmente pode ser uma solução nas conversas que vai ser mantida com a equipe técnica. Então, quer me parecer que tudo é possível desde que o Conselho Nacional de Justiça, pelo seu departamento técnico, né, chancele as providências que o Tribunal de Justiça venha a tomar. Não é isso que eu compreendo dos seus encaminhamentos e dos exemplos e do trâmite que a conselheira Maria Tereza traz. Então, é apenas isso que eu quero reforçar a minha compreensão. Ou seja, a conselheira desceu a um detalhamento que me parece que pode ser tópicos a serem observados pela equipe de TI desse colegiado. Muito obrigado, presidente. Como vota o conselheiro ministro Aloysio Corrêa da Veiga? Senhor presidente, eu também, como todos, eu faço um reconhecimento ao brilhantismo do voto do conselheiro Schiffler, que, naturalmente, pela complexidade do tema e também pelo tempo exíguo em que teve Sua Excelência para formular o voto. Na realidade, me preocupa muito em razão do empenho do desembargador Manuel Calças, no sentido de dotar o Tribunal de Justiça de São Paulo de meios que possam, naturalmente, dar qualidade, dar aso e efetividade à prestação jurisdicional diante do que diz sobre a inconsistência do PJE lá em São Paulo, que não está atendendo a finalidade. O projeto em que o tribunal se dedica é um projeto a ser desenvolvido. E esse projeto a ser desenvolvido, em princípio, seria em contrariedade à nossa resolução 185. E a questão é exatamente o seguinte, e aí eu peço vênia para exatamente não partir para admitir. No momento que nós não vamos admitir a pretensão do Tribunal de São Paulo, não podemos admitir a flexibilização do PJE para outro sistema, mesmo que o EPROC. Há precedentes nessa corte, inclusive de minha lavra, no ano passado, citado até no voto de Sua Excelência, o relator, com relação ao Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, que queria alterar o PJE para o sistema SWAP, migrar para o SWAP, porque entendia ser melhor. E nós aqui decidimos, e foi unânime a decisão, no sentido de não adotar, isso no ano de 2018, se não me falha a memória, de não admitir essa flexibilização para não ter inconsistência do PJE e ser um instrumento capaz de desenvolver a eficácia do processo judicial eletrônico. Então, me parece o seguinte, ou nós adotamos a pretensão do Tribunal de São Paulo com relação à Microsoft, por ser algo que eles entendam que é o melhor dos mundos, ou nós adotamos a nossa resolução e a mantemos, no sentido de prestigiar a resolução 85 e o sistema PJE. Se nós flexibilizarmos, aí realmente nós não teremos condição de entender que é o sistema ideal para o processo judicial eletrônico e não teremos um aperfeiçoamento desse processo. Então, na realidade, e depois é tal história, o parecer da DTI me impede de adotar o sistema, porque ele realmente critica da primeira à última folha, né? E dizendo que não há consistência com o PJE. Então, não há como nós entendermos de forma diversa diante do parecer técnico, que me socorro também por falta até de conteúdo técnico para poder manifestar. Então, com fundamento nos autos e com fundamento nesse parecer da DTI, não há como entender por dar procedência ao pedido. Por essa razão, pedindo a máxima vênia, eu estou acompanhando Sua Excelência, conselheiro relator. Ministro Aloysio Corrêa, como relator, como vota o conselheiro Valtercio de Oliveira? Senhor presidente, eminente relator, eu, enquanto se debatia aqui, foi muito discutido, eu rememorava e recordava-me que no ano de 2012, era eu corregedor da Justiça do Trabalho lá na Bahia, TRT,
e o ministro João Oreste Dallazen era presidente do TST e foi implantar o PJE na cidade de Santo Amaro da Purificação, terra de Caetano Veloso e Maria Bethânia. E até aquele momento, a única vara que tinha sido implementado o PJE foi em Navegantes. Pois bem, de lá para cá, o sistema evoluiu assustadoramente. Hoje o PJE 2.1, ele continua avançando, vai se aperfeiçoando, e nós, na minha gestão, quando presidente, implantamos 100% na Justiça do Trabalho na Bahia. Hoje, o Judiciário Trabalhista, os 24 tribunais, inclusive o de São Paulo, também, que é um universo muito grande, tem implantado 100% o PJE. Então, eu acho que é um sistema que foi adotado pelo CNJ, já lá atrás, com a emenda 46, depois aperfeiçoado com a emenda 185, a resolução 185, digo, e acho que, com todas as vênias ao voto divergente da minha amiga e conselheira Maria Tereza Willy, eu vou acompanhar o relator, louvando o voto de Vossa Excelência, que disseca totalmente todo o sistema eletrônico adotado no país. Então, parabenizo o conselheiro Márcio Schiffler e o acompanho integralmente. Talvez faça apenas um único reparozinho aqui, em todas as vênias. Vossa Excelência, já no fim, acrescenta aqui: acresço para a consecução desses fins, os quais passarão necessariamente pela execução de providências in loco, ou seja, lá em São Paulo, a identificação pela área de TI do CNJ ao Egrégio Tribunal Paulista da equipe específica em prazo de até 10 dias. Talvez, eu não sei, talvez o prazo seja exíguo, eu estenderia somente 15 dias, apenas. Vossa Excelência entende mais do que eu, porque está na comissão de TI, mas eu acho que talvez 15 dias fosse mais suficiente, somente assim. Não para a execução das providências, para a identificação da equipe que executará as providências. Então, me parece que 10 dias, não é, conselheiro Valtércio? Perdão, talvez eu não tenha me feito claro também. Os 10 dias não são para a execução das providências, mas sim para a identificação da equipe que as executará. Perfeito. Tá. Eu também registro o denodo, o trabalho do presidente Pereira Calço, do Tribunal de Justiça de São Paulo, na busca por aperfeiçoar o sistema que parece estar se esgotando naquele tribunal, que atende aquele tribunal, mas diante do que está na resolução do CNJ, do voto trazido pelo relator, no que foi acompanhado praticamente no seu conteúdo quanto ao caso específico, a unanimidade, só uma divergência quanto a proposições e sugestões da conselheira Maria Tereza Willy, eu acompanho o eminente relator, saudando o trabalhoso voto. Vossa Excelência demonstrou que se debruçou aqui em várias análises, vários objetos, na tentativa de buscar o melhor para o Conselho Nacional de Justiça, para o Judiciário Brasileiro e também para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Proclamo o resultado. Pedido julgado improcedente nos termos do voto do relator, com as proposições por Sua Excelência sugerida, vencida em parte a conselheira Maria Tereza Willy, que formatava outras proposições para além daquelas apresentadas pelo relator.